Eu queria primeiro uma atualização sobre o Thiago Silva, o que aconteceu com ele. Ele sentiu uma contusão, mas se tem alguma coisa. E perguntar sobre a questão. Foi um jogo muito pegado, de muita briga, mas que faltou um pouco de agressividade, de finalização especificamente para o Fluminense. Qual a sua análise dessa partida? Bom, boa tarde a todos. A gente imaginava um jogo como ele foi, né? Enfrentamos um adversário de bastante qualidade, avaliado por vocês aí como um dos melhores times do país. E a gente sabia que o jogo ia se colocar mais ou menos como ele se colocou, né? Então, tivemos uma organização que julgamos ser a base de tudo para enfrentar um jogo grande como esse. A equipe se comportou bem em termos de organização. E se faltou um pouquinho mais na frente é porque não foi possível fazer ainda. Mas vai ser possível logo, logo. As duas equipes tiveram poucas conclusões, porque os sistemas defensivos se sobrepuseram aos ataques, talvez em função também de ser um jogo em início de temporada, você tem algumas limitações, mas não foi porque as equipes não quiseram, foi porque realmente elas não conseguiram. A gente teve um início de jogo melhor, que talvez possibilitou essa chegada com um pouco mais de qualidade à frente para concluir, mas não conseguiu fazer tão bem, pois o Flamengo cresceu, controlou mais o jogo, a gente ficou com menos bola, e com menos bola sempre é mais difícil de você chegar lá e construir. Final do jogo, o jogo ficou mais aberto, a gente teve alguns contra-ataques que na minha opinião, se bem aproveitados, poderiam dar um resultado de vitória, mas acho que foi justo pelo que apresentaram as duas equipes, e vamos seguir mantendo chance de classificação, que era o outro aspecto importante, passar pelo segundo clássico mantendo essa condição ainda. Então vamos em frente, vamos trabalhar uma semana cheia agora com uma possibilidade boa de recuperar bem em 2 dias, depois trabalhar bem para enfrentar o Nova Iguaçu, que é o nosso próximo compromisso. Questão de Thiago Silva, ainda não temos, porque o gramado está muito duro. Todos os jogadores, de um modo geral, estão reclamando muito que o gramado está duro. O pessoal aí que cuida explicou que no início da temporada é colocada uma resina, e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso, né? Então todo mundo saiu reclamando um pouco, talvez ele tenha, né, também sofrido alguma coisa, acredito que com essa característica. Mas em relação ao que pode vir pela frente, aí vamos ter que fazer o nosso departamento médico fazer uma avaliação e depois nos posicionar. Acredito que não seja tão grave, e a gente, até com a experiência da primeira vez, não passou do limite para não agravar e, consequentemente, não ter um tempo tão grande de recuperação como foi outra vez. Mas o mais importante é que Freitas entrou bem, a defesa estava bem posicionada, rendeu bem, Ignacio foi bem, então isso dá uma tranquilidade para quem estiver em campo poder atuar bem. Eu acho que isso é o mais importante. Mano, boa noite. Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Queria que você comentasse mais pro lado das substituições. O que você tinha de ideia com elas? A primeira, principalmente ali do Freitas, né, que você acabou de comentar, que entra no lugar do Thiago Silva. Se foi mais por característica, porque você tinha o Thiago Santos, que também jogava pelo lado esquerdo, que era um titular do seu time e que hoje foi pro banco. E também outra que é sobre o Serna, que entra num jogo muito físico, que carecia mais de criação, se não dava para... Por que você não escolheu o Keno, por exemplo, que é um jogador mais de 1x1, mais que vai para o fundo para finalizar as jogadas? Obrigado. A questão de Freitas é porque a gente encerrou o primeiro tempo com dificuldade de saída de bola de trás. A gente não pode ficar chutando a bola para frente, porque aí dá a bola para o adversário e você fica tomando uma pressão desnecessária. Então, por ser um zagueiro canhoto, e quando nós fomos buscar um zagueiro, escolhemos um zagueiro canhoto exatamente para poder fazer
melhora a construção de trás, que é extremamente necessário hoje no futebol. Então mudamos um pouco, baixamos Guga, empurramos Freitas um pouquinho, Freitas não, Fuentes um pouquinho mais à frente, e conseguimos, no segundo tempo, sair com ela mais tocada de trás. Então a escolha foi por isso. Escolhas são escolhas, né? A gente tem do lado de lá um lateral que apoia muito e que, pela característica de jogo de Canóbio, isso não aconteceu tantas vezes. Então a gente manteve a característica, porque a gente sabe que se der o lado para os dois laterais do Flamengo, e quando o Ayrton entrou mais ainda, a gente pode perder o jogo ali. E foi num cruzamento que Fábio fez uma defesa espetacular, uma jogada de lado, porque a característica do jogo é muito bem construída para fazer isso. Então, para a gente bloquear esses lados, era um dos fatos importantes do jogo. Mano, aqui, Yuri Duque do BTB Esportes, boa noite. Olhando a tabela de classificação do Campeonato Carioca, a gente observa que, dentre os 4 grandes, apenas o Fluminense não está na zona de classificação ainda para a segunda fase do Cariocão. E o que acontece? Queria saber de você em relação a isso. O Fluminense já passou por todos os clássicos que tinha pela frente, agora enfrenta outras 2 equipes. Diferente disso, queria saber se, de alguma maneira, você vê isso como um ponto positivo para conseguir essa vaga. E segundo, de alguma maneira, o árbitro atrapalhou a partida de hoje. Queria saber um pouco da sua concepção. Vi em diversos momentos se reclamando bastante ali com a arbitragem do jogo, para você dar uma avaliação, por favor, se puder, claro. Bom, a gente não está ainda porque a gente deixou escapar pontos que geralmente os grandes não deixam escapar tanto. Nosso início foi um pouco mais abaixo do que os demais, né? Mas se continuarmos como estamos indo nos últimos jogos, acho que podemos alcançar a nossa vaga aí na última rodada. Vamos por partes, vamos nos preparar bem, vamos tentar vencer o Nova Iguaçu, que é o nosso compromisso em casa. Acho que a gente já mostrou alguma coisa para o torcedor que ele pode confiar na equipe, o torcedor voltar no número maior ao Maracanã. A gente fez um bom clássico com o Vasco, fez um clássico parelho jogado com o Flamengo hoje. Em termos de comportamento, a equipe já conseguiu, né, mostrar que merece esse crédito. Então, todos juntos, mais fortes, podemos sim atingir o nosso objetivo. Eu não gostei da arbitragem. Terminou o jogo passado aqui, nós empatamos com o Boa Vista e o árbitro era o mesmo. E quando eu encontrei no corredor, eu parabenizei, porque acho que o jogo tinha sido arbitrado de forma muito correta e nós não tínhamos nada para reclamar, apesar de termos empatado com o Boa Vista. Mas hoje ele não usou o mesmo critério para as 2 equipes. Teve uma falta muito feia para matar um contra-ataque no primeiro tempo, por trás, ele não aplicou cartão. Teve falta no Canóbio, que o Canóbio vai entrar na área, passou pelo Wesley, tomou quase um ipom, não marcou. E na última bola do jogo, que a gente ganhou a bola aqui, faltando 30 segundos para terminar o tempo que ele mesmo estipulou, ele marcou a falta e terminou o jogo. Então, assim, a gente quer o mesmo critério, a gente quer o pênalti que a gente acha que foi no Canóbio lá no jogo do Botafogo, porque é marcado para as outras equipes. E estamos jogando um campeonato parelho e esses detalhes decidem uma classificação. E a gente só quer isso. Então, hoje não, a gente não ficou satisfeito, não. Oi, Manu. Tudo bem? Podia estar melhor, né? 3 clássicos, né? Cada um com resultado distinto. Jogaram contra o Botafogo, a gente sabe, tem a questão do grama sintético, perderam por 2-1, tiveram forças e superaram, pelo mesmo placar, viraram contra o Vasco, e hoje empate contra o Flamengo. Faltam 2 jogos no Campeonato Carioca, que teoricamente são contra equipes mais fracas, que foi onde você já tocou, que o Fluminense se enrolou ali para vencer as partidas contra o Nova Iguaçu e contra o Bangu. E no meio dos 2 jogos, tem a estreia da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, né? Como é que está o nível do teu time? O que eu quero saber de você é o seguinte: foram 3 clássicos, né? 3 jogos pesados,
Como é que você faz uma avaliação do Fluminense, até porque agora o Fluminense entra com esses 3 jogos, digamos, contra equipes de um patamar menor, tendo que vencer no Carioca para poder chegar à fase semifinal e na Copa do Brasil, obviamente, porque é jogo único de mata-mata, mano. Bom, eu procuro sempre respeitar todos, para não ficar aqui fazendo uma estimativa que às vezes o jogo em si lá dentro não confirma, né? Nós já fizemos jogos contra equipes consideradas menores, jogos parelhos, em que notamos que eles também apresentaram futebol bem jogado. Então, não tem ganhar jogo na véspera, a gente não acha isso que vai ter facilidades. Na verdade, nós não podemos interferir nisso. Nós podemos interferir na nossa produção de equipe. Eu acho que é visível que ela vem melhorando nos últimos jogos. E o caminho é esse. A gente já está melhor preparado fisicamente. Quando você começa a estar melhor preparado fisicamente, você começa a ganhar as disputas, os duelos individuais, e isso vai dando consistência para você estabelecer um jogo coletivo de mais qualidade. Pode parecer desculpa, mas não é. Quando na comparação, atleta por atleta, você tem 45, 60 dias de trabalho, contra um atleta com 2 semanas de preparação, você sempre chega a uma fração de segundo atrasado. E todos sabemos que isso cientificamente é comprovado. Essa fração de segundo atrasado faz com que você não ganhe um arranque para receber uma bola na frente. O passe é mais justo, é mais no homem, fica mais fácil para o adversário te marcar porque ele está mais inteiro. E todo mundo sabe que às vezes quando você está tendo um pouco de dificuldade no jogo, quando você tem força de equipe, nos últimos minutos você atropela, pressiona e faz o gol da vitória. Quando você não está preparado, você não consegue atropelar. O jogo fica morno, o jogo fica parado, o jogo fica devagar, como ficou lá em Cariacica. A gente não tem força para fazer o que geralmente se faz quando você tem mais investimento, mais jogadores, mais qualificados tecnicamente. Então essas primeiras rodadas foram muito ruins para a gente nisso, mas graças a Deus passamos por ela. E acho que estamos num estágio aí de 60% mais ou menos, que já dá uma condição para a gente entregar alguma coisa melhor. Vou encerrar, mano. Mano, boa noite. Leandro Quintela, do Resenha Tricolor 1902. Mano, em jogos como esse, que os times se neutralizam praticamente, né? As defesas sobressaem aos ataques, faz falta aquele 9, aquele cara que faz o pivô para quem vem de trás, que ganha uma bola aérea, que possa ser decisivo. E a torcida do Fluminense nas redes sociais fala muito desse 9. Pô, será que vai chegar o 9? Não vai chegar o 9? E eu queria perguntar a você se você pediu esse jogador, e se, ou se não, ou se sim, né? Quais seriam as características do 9 que você gostaria de ter no Fluminense? Porque a gente não tem no nosso time um jogador com essas características que eu falei. Estaria no seu pedido? Eu não costumo abordar essas questões publicamente, em respeito aos jogadores que tem. Seria muito deselegante eu ficar aqui falando, né, que eu quero esse, eu quero aquele, porque daí a relação é inevitável, né? Eu acho que a gente tem que ter no elenco jogadores que realmente se completam em termos de característica. Isso sim. Tá? E com a saída de Cauã, a gente vai encontrar um outro jogador para estar junto conosco e numa hora ou de outra hora ser escolhido para iniciar ou para entrar durante o jogo, que realmente são questões importantes. Às vezes o jogo se desenha para uma característica de atacante e tê-los é fundamental. Não adianta às vezes você ter volume pelos lados, se você não tem um grande cabeceador, por exemplo. Você vai cruzar na área para quê? Né? Para perder a bola e tomar contra-ataque. Então, preencher isso é realmente uma ideia de quem faz gestão de grupo e a gente está atento a esses detalhes. Boa noite, gente. Obrigado, Boa noite, Manu. bom domingo.